algumas pessoas acabam retratando uma grande dificuldade de entendimento, tá, do texto bíblico. E eu posso falar sobre isso porque eu também tive muita dificuldade e quando tenho dificuldade, eu encontrei algumas ferramentas que me ajudam a ter compreensão, tá? Então eu vou passar aqui 4 pontos, talvez até 5, mas 4 pontos que podem ajudar você aí que está no zero, tá? Que quer muito, mas vai ler, aí chega lá e não entende alguma coisa ou outra, fica um pouco perdido, às vezes desanima. Quero que você continue, tá? Então a primeira coisa que eu fiz, eu tinha muita dificuldade, foi baixar um aplicativo na minha loja de aplicativos, na App Store, né, ali, chamado, que eu escrevi Bíblia, e estava lá uma versão que chama YouVersion, que ele é bem interessante porque, primeiro, é uma rede social, existem amigos seus lá, que eles estão lá, tá? E também você tem os versículos do dia, você tem ali vídeos que ilustram o contexto daquele determinado livro. E o versículo do dia, ele já começa a te ajudar a construir um relacionamento com o texto. Claro que chega um momento que você precisa compreender e avançar um pouco mais. Então, o versículo do dia, ele não vai fazer que você entenda a Bíblia, não vai. Ele vai te dar assim, uma palavra edificante no dia ali, e quando você entende que aquela palavra é edificante, para quem que era e qual era o contexto, você consegue aplicar de maneira mais inteligente. Deus é Deus, ele pode falar com você através de um versículo que você não entende nada do livro, mas não se apoie somente a isso, porque o próprio Deus te convida a ter acesso às Escrituras, tá? Para compreender as Escrituras. Então pense nisso aí que vai te ajudar também bastante. O segundo ponto, esse aqui é muito massa mesmo, é você comprar livros que são paralelos e que vão dar entendimento para você. Esse livro, por exemplo, aqui, as pessoas têm dificuldade com o Antigo Testamento, olha, Panorama do Antigo Testamento, esse livro aqui, ó, Ângelo Gagliardi Jr., tá? É o autor desse livro. Então, por exemplo, olha que legal isso aqui, cara, são coisas que se você começa a estudar, eu fiz sim um curso de capacitação teológica, ok? Mas isso aqui já me ajudou muito. Então, quando você pega aqui, ó, Ezequiel, peguei aqui, ó, o livro de Ezequiel, deixa eu entender quem é Ezequiel. Aí tá, nome, Ezequiel, significa Deus fortalece. Ó que massa. Aí ele fala aqui, ó, como já tive a oportunidade de afirmar, o significado dos nomes dos profetas ajuda-nos a entender muito tipo de mensagem e ministério que tiveram. E aí ele cita algum versículo aqui para você entender sobre a relação do nome. Ele fala do tempo, ó, Ezequiel datou todas as suas mensagens e as escrevia à medida que profetizava. Ele escreveu entre 592 a.C. a 570 a.C. Curiosidades, olha que massa. Isso aqui vai te ajudar. Você vai ler e falar, não, estou entendendo, cara, que massa. Ele fala o seguinte, ó, a autoria de Ezequiel é universalmente aceita. Ele fala que esse livro foi escrito por Ezequiel e a autoria é universalmente aceita. Existem alguns momentos aqui que ele até fala assim, olha, é possível que seja realmente um determinado autor que escreveu esse livro. Mas aqui a autoria de Ezequiel é universalmente aceita para a escritura desse livro. Beleza? Aí fala aqui, ó, ele é um profeta que falava ao povo de Deus durante o exílio. O que é exílio, né? Sendo contemporâneo de Daniel. Lembra do Daniel? Então, pois é, ele é contemporâneo de Daniel, que tinha aproximadamente a mesma idade. Enquanto Daniel tinha acesso ao palácio babilônico, Babilônia, tá? Ezequiel falava ao povo nas ruas e nas casas da Babilônia, na Babilônia. Então, olha só, ambos, Daniel e Ezequiel, foram também contemporâneos no final do ministério profético de Jeremias. O que tem Jeremias com Daniel e Ezequiel? Jeremias estava onde? Então, esse livro aqui vai te ajudar a entender o contexto. Você lê antes, você começar o livro de Ezequiel, por exemplo, que tem realmente algumas partes ali que são visões que ele acaba tendo, você fala assim, cara, que viagem é essa? Você fica meio perdido. Então, quando você começa a ler, você compreende melhor. Então, esse ponto é livros que são paralelos, para que te dá entendimento. Esse outro livro também aqui, ó, Manual Essencial da Bíblia, a melhor companhia para a sua Bíblia. Olha que legal. Aí você vê mapas, você também vê o Novo Testamento nesse aqui, o livro de Atos, o que estava acontecendo, como é que foram as missões, quais foram ali os países percorridos. É bem legal e vai te ajudar. Por quê?
Porque às vezes você não está lendo do primeiro capítulo ao último. Você começou já no Novo Testamento, entendeu? Você começou, você abriu aí, falando, deixa eu ler o livro de Atos. Ele vai te pontuar o que estava acontecendo. Então isso também é interessante. A outra coisa que começou a ter um relacionamento com a Bíblia e com livros que te ajudam, vá para uma escola bíblica dominical. Isso vai te ajudar também, porque existem caras lá que estão com um compromisso igual você está, mas eles estão mais adiantados, porque é como se o compromisso deles eles já tivessem mais tempo de compromisso com a palavra. E aí eles estão passando mais tempo de estudo. E eles estão passando para você ali na escola bíblica dominical. Eu, quando comecei, foi muito massa, que um amigo meu, André Costa, ele me chamou para estudar Êxodo. E aí eu ia na igreja dele lá, e toda manhã ele ia me apresentando lá Êxodo, tinha uma sala, eu e minha esposa, e eu comecei a entender, cara, Êxodo é um livro importantíssimo na Bíblia. Eu não entendia Êxodo, e eu comecei a entender. Então a escola bíblica também vai encurtar o seu entendimento sobre o contexto ali que acontece. E, naturalmente, frequente o culto. O culto, ele acaba tendo sim uma mensagem, uma direção da mensagem. Existem mensagens que são temáticas, existem mensagens que são mais expositivas, mas você vai ver que tem conhecimento bíblico ali também. Você vê o pastor ali contando história, ou o pregador contando a história, você fala, aprendi. Então isso também vai te ajudar muito. E claro, existem muitas pessoas boas assim no YouTube. Você tem que ter um crivo, porque tem muita gente ruim também, como sempre foi na vida. Assim, você vai pra rua, você vê muita gente boa e muita gente ruim. Mas existem canais do YouTube, por exemplo, Vai na Bíblia, é um canal massa. Tem o Bibotalk, que ele fala muito de teologia mesmo. Mas o Vai na Bíblia é um canal já no YouTube que vai te ajudar. Tem uma linguagem fácil. Então existem, e você pode citar tantos outros aí, talvez você já esteja acompanhando um determinado pastor. O YouTube te ajuda também. Só que o que a gente tem que ver é que nós precisamos de várias ferramentas, tá? São ferramentas complementares. E por que eu falo isso? A minha área é a área da comunicação, a minha área é a área da música também. Eu acabo mesclando essas coisas todas assim e jogando no meu trabalho. E a Bíblia, ela é um instrumento riquíssimo de transformação espiritual, claro, de transformação moral e de transformação intelectual. É um livro que ele vai te dar muita ideia para o que você está fazendo. Você pode trabalhar com saúde. Eu tenho certeza que esse é um livro que vai avançar o seu intelecto aí, beleza? Então tá aí a dica para você que tá... às vezes você que me perguntou, e cara, eu queria entender mais a Bíblia, tô precisando de entender mais. Esse é o caminho. Só que quando a gente fala esses 4 pontos, pode ser que você chegue e fale assim, não, mas é isso tudo? Ou 5? Não, é começar. Você começa, só que você tem que ter um foco. O foco é, eu preciso entender. Então, se você precisa entender, ler somente versículos não será a solução. Para entender, você vai caminhando, vai subindo degrau, aí você vai entendendo e vai ficando mais fácil. Já tiveram palestras que eu já vi sobre teologia, que eu falei, cara, preciso estudar mais, porque aqui foi muito profundo. Então, assim, é infinito o nível de entendimento sobre algo que é tão misterioso. É infinito. E é isso. Beleza? Espero ter te ajudado. Aquela paz.